Tivemos finalmente os lançamentos dos novos volumes da Shonen Magazine, alguns mangás que estão lançando seu volume 1 e estreando, fora também os lançamentos da Shonen Jump também, que está quase fechando o primeiro mês de vendas desses lançamentos. Acompanhe o vídeo para você não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like, se inscreve e ajuda o crescimento do canal. Hello galera, me chamo Thiago. No vídeo de hoje analisaremos as vendas dos mangás. Começando com a Shonen Jump, tivemos aí o mangá menos vendido, sendo o Choujou Senpai. O mangá já foi encerrado e vendeu essa semana 1.286, totalizando 9.528. Provável que o mangá no fim do mês feche pelo menos, né, alcançando 10.000 exemplares, mas o mangá já foi cancelado, né? O Kyoshi-kun, seu volume de números 4, vendeu 1.184, totalizando 13.302. Então é um mangá que eu acho que talvez alcance uns 14.000, mas eu acho que pelo menos até o fim do mês é o máximo que ele vai conseguir alcançar. A média que o mangá tá alcançando, né, pra falar a verdade, teve uma pequena variação aí, porque normalmente o mangá tava alcançando em torno de 15, 14.000, mas uma média aí que não faz tanta diferença. Mas eu acho que pode ser arriscado se o mangá conseguir continuar avançando os volumes e não tiver um crescimento. Temos que analisar esses pontos também. O Negai no Astro, ele vendeu o seu volume final 1.506, totalizando 14.023 exemplares. Enfim, o mangá vai alcançar uns 15.000, talvez 16.000, mas o mangá também outro que já foi cancelado, então não faz diferença também quanto que ele vende. O No Exorcist, seu volume 10, vendeu 2.400 exemplares e totalizou aí nessas 3 semanas de vendas 21.137 aí no seu total. Eu dou a previsão que o mangá pode alcançar uns 23.000 aproximadamente até a semana que vem, fechando o mês aí, então, né? O que é uma média que eles vão alcançar também. No Exorcist não vem tido tantas alterações. Vencia algumas vezes, né? Alguns volumes vem vendido um pouco menos. Ele já chegou a vender um pouquinho mais, chegou a quase alcançar 30.000 exemplares, mas agora o mangá aí pelo menos tá fechando o mês acima de 21.000. Eu acho que o mangá precisa melhorar, né? Logicamente, né? Mas é algo que não vem acontecido. Esses últimos volumes, eu acho que as coisas vêm ficando um pouquinho diferentes do que esperado. Vamos ver como é que vai ficar o próximo volume, né, quando lançar. Temos o Witchwatch, seu volume 22, vendeu 5.376 e já totalizou 38.274. O mangá vai com certeza ultrapassar com folga 40.000 exemplares, como já havia previsto também. Então, ao fim do mês, provável que ele alcance em torno de 41, 42. Mas vejamos como é que vai ficar, né? Mas o Witchwatch, pelo menos, eu não vejo tanta alteração nas vendas. Acho que o anime não surtiu tanto efeito quanto esperado. Então, pelo menos o mangá não vende tão abaixo assim, né? Mas eu esperava um pouquinho mais também. O Witchwatch já perdeu também um pouquinho nas suas vendas. O mangá chegou a quase 50.000 exemplares em um certo período aí. Mas atualmente ele aí luta para pelo menos sobreviver, alcançar, né, pelo menos uns 40.000, o que vai alcançar, mas é o máximo que ele vem conseguido aí, pelo menos no mês de estreia dos seus volumes. E temos o Delicioso Samurai com 6.733, totalizando 45.381 aí no seu total. O mangá que vai sim alcançar 50.000, pelo menos o Delicioso Samurai alcança, mas também é outro que está no máximo aí, que atualmente ele vem alcançado. O seu volume 1 estreou acima de 100.000 exemplares, só pra você ter uma ideia. Então uma queda aí de mais ou menos 50% nas vendas. É um mangá que ele reduziu bastante. Eu acho que os primeiros volumes veio mais pelo hype do autor, porque é um autor que já era conhecido, né? Acredito eu que seja por conta disso. E agora são realmente as pessoas que gostam realmente da obra em si, não por conta do autor, da forma do autor, enfim. Pelo menos essa é a minha especulação. Mas enfim, Delicioso Samurai ainda faz um certo sucesso, não é algo tão extraordinário na revista. Ele se mantém, né, por conta da sua popularidade, das vendas e tudo mais, então pelo menos isso é um bom mérito que o mangá conseguiu. A obra tá com um cara que vai se encerrar a qualquer momento, mas acredito que pelo menos para esse ano o mangá ainda vai se manter. Temos aí também o mangá Kagurabat, volume 8, ele vendeu 14.399 e totalizando 113.241. Ultrapassou finalmente a marca de 100.000 nesse volume, né? E é provável que o mangá feche aí acima de 120.000. Não acredito que o mangá vai fechar o mês com 130. O mangá já chegou a alcançar, né, números bem expressivos no primeiro mês de vendas, quase próximo a 150.000. Atualmente, pelo menos nesse volume não foi o caso, mas é algo que eu já comentei também até nos vídeos de Tóquio. Acompanhe lá para você entender um pouco mais. Eu explico um pouco mais detalhes sobre isso. É a questão de que o Kagurabat ele já é um mangá bem estabelecido na revista. É um mangá novo sim, mas ele já tem uma popularidade até muito boa, porque um mangá que vende 100.000 exemplares em um volume, em 3 semanas, é um mangá que sim, que realmente tem uma fanbase muito forte. Então o Kagurabat tem seus méritos, e mesmo com essa pequena redução assim, não faz tanta diferença. Vai ser crítico se o mangá ele continuar caindo no decorrer dos volumes,
baixar de 100 mil exemplares, baixar de 90 mil, aí sim, aí as coisas precisam aí ser observadas para ver o que tá acontecendo. Mas enfim, pelo menos Kagurabachi vende bem. O Auron-Haku, seu volume mais recente aqui, vendeu 18.097 e totalizou 115.733. É um mangá que sim também vai superar a marca de 120 mil, e aqui eu acredito que talvez o mangá chegue próximo a 130 mil. É bem provável o mangá chegar aí nessa marca, diferente de Kagurabachi, que eu não aposto tanto que isso possa acontecer. Se o mangá de Auron-Haku vender pelo menos metade do que ele vendeu, né, que é uns 9 mil aproximadamente, que vai ser, ele vai se ultrapassar com folga a marca de 120 e chegar próximo a 130. Agora vejamos se ele vai conseguir chegar a 130 ou se quem sabe superar, porque para isso acontecer, agora o mangá teria que vender pelo menos 15 mil. Mas pelo menos o mangá tá vendendo muito bem, o anime ajudou, teve um aumento bom, mas nada tão impressionante assim, um boost gigantesco como outros grandes sucessos que já teve aí. Temos o One Piece, que ainda não alcançou 1 milhão de exemplares, ele vendeu 119.629, totalizando 975.094 no seu total. Não alcançou 1 milhão, mas é o caso que eu já falei, especifiquei bastante no vídeo anterior de vendas. Essas vendas não são assim algo que são desastrosas. As quedas que sim estão acontecendo nesse volume realmente foi algo que ficou escancarado, que o One Piece teve uma redução de vendas nesse volume, mas não é algo que coloca uma situação crítica, porque vender 900 mil exemplares em 3 semanas, estamos falando aí de mais ou menos uns 20 dias fora de curva. Como eu já vi falar no vídeo anterior, a questão de quedas é só realmente em comparação com o próprio One Piece. O One Piece ele já vendeu quase 2 milhões em um certo período aí, um hype que ele já teve aí na época de Marineford, se não me engano, talvez chegou até a vender um pouco mais que isso. Atualmente o One Piece não tá no seu auge, e a gente tem que entender isso. Em vendas, né, pelo menos eu tô falando em vendas, o One Piece não tá no seu auge em popularidade em vendas, e escancarado isso já, as vendas já mostram isso. Mas o mangá ainda assim é um mangá fora de curva, em questão de popularidade, em questão de vendas, mesmo com a redução ainda o mangá é algo absurdo. Então o mangá ainda não alcançou 1 milhão de exemplares, mas mesmo assim é um mangá que vende muito bem. Passando para os mangás da Shonen Magazine, os lançamentos da primeira semana no caso, né, temos aí o volume 2 de Suga Meteor. O mangá ele vendeu 2.258 nessa sua estreia, pouquinho a mais do que o volume anterior, mas mesmo assim são vendas muito baixas. O mangá ele estreou no volume 1 a média de 1.000 exemplares aproximadamente. Pelo menos ele teve um acréscimo nas vendas, isso é bom, mas quase a mesma coisa, né? Mesmo assim, acredito que o mangá, quem sabe, né, o mangá consiga crescer com o tempo. Pelo menos aqui é só estreia, não estamos falando de final de mês. Então é provável, a minha aposta é que o mangá pelo menos alcance 3 mil na próxima semana. O Yomeni Connect, o volume 4, vendeu 4.531. A média que o mangá vem alcançado, né? Eu acho que até melhorou um pouquinho comparado aos primeiros volumes, mas também é a mesma coisa que o Suga Meteor, não fez tanta diferença. O Aonumiburo vendeu 5.592, também não fez tanta diferença. O mangá sempre tá nessa média, né, de estreia, mas fecha um mês próximo a 9 mil aproximadamente. Também não muda muita coisa, eu acho que o mangá vai ficar nessa mesma média também. O Kanan-Sama, seu volume 10, vendeu 6.492. Um detalhe que eu já notei nos volumes anteriores, lá por volta de volume 4, volume 5, o mangá de Kanan-Sama ele estreava com uma base de 3 para 4 mil. Pelo menos ele melhorou um pouquinho, mas não foi tanta coisa também, né? Mas eu acho que o anime pode melhorar isso. Mas de qualquer forma vai sair e vejamos como é que vai ficar, né? Por enquanto as estreias de Kanan-Sama estão sendo a base de 6 mil exemplares. É provável que na próxima semana, quem sabe o mangá chegue a 8 mil e fechar o mês em torno de 9 para 10. Vejamos se vai ser esse caso, né? Yo-Yo Sensei, volume 13, vendeu 7.097. O mangá que já vendia menos que Kanan-Sama melhorou um pouquinho mais. O anime talvez tenha feito um pouquinho desse impacto, né? Porque teve também o anúncio do anime. Vejamos se vai continuar melhorando. Pelo menos o volume 13 teve um pequeno acréscimo na estreia, né? Agora tem uma surpresa pra mim, né? Que é o Kuroizuki no Yargenati. O volume 1 vendeu 9.330. Eu acho que é a melhor estreia dos mangás novos que teve aqui. Porque temos aqui Kitagari no Wolf, temos o Kagariki no Hachi no Kyodai, temos agora o Kuroizuki no Yargenati. Vai estrear também no mês que vem Yasho no Kito. Mas pelo menos dos 3 mangás que lançaram volumes, dos 3 mangás novos, Kuroizuki é o que teve a melhor estreia, quase 10 mil exemplares. Estamos falando aqui só da primeira semana de vendas. Com base dessa estreia, né, a minha especulação de até o fim do mês, eu acredito que o mangá pode chegar próximo a 15 mil, o que é uma estreia muito boa. Mangás como Mayonaka e Baju no Ori, que eu sempre elogio sobre o crescimento que o mangá tem, eles estrearam, né, o volume 1 abaixo de 15 mil.
Se Kuraizuki chegar nisso, vai ser algo muito bom. Mas enfim, será que o mangá vai conseguir sustentar essas vendas? Será que só foi o volume 1 que teve essas vendas tão altas? Ou será que ele vai continuar com crescimento? Eu espero que realmente o mangá continue crescendo. Mas isso aí não tem como a gente ter certeza de nada, né? Só especular. Temos aí o Megami, o Café Terraça, volume 20 com 20.221. Estreia boa, né? O mangá sempre estreia nessa média, uma média muito boa. O Seitokai vendeu no seu volume 10 23.971. Também um outro mangá que tem uma popularidade boa. E a minha especulação, vou, assim como fiz dos outros, né? Minha especulação de vendas até a semana que vem, pelo menos, né? Vamos ver se o mangá vai conseguir pelo menos vender uns 10 a 15 mil. Se vender pelo menos por volta disso, o mangá vai superar a marca de 30 mil. E quem sabe até o fim do mês sonhar com o mangá chegando próximo a 40 mil, como normalmente o mangá chega, né? Entre 30 a 40 mil aproximadamente. O Kanojo Karishimasu, volume 41, vendeu 24.216. O mangá que já chegou a vender um pouco mais, né? Mas agora as vendas estão na base, pelo menos na estreia, a base de 20 mil. Mas eu acredito que também, assim como o Seitokai, o Kanojo Karishimasu pode fechar o mês próximo a 40 mil, quem sabe até um pouco mais, quem sabe até sonhar com o mangá chegando próximo a 50 mil. Um mangá bem popular, apesar de já ter passado seu auge há um bom tempo já. O mais vendido da Magazine foi o Mokoshiroko Neon Kishi. O seu volume 22 vendeu 25.266. Tanto o Mokoshiroko, Kanojo Karishimasu e Seitokai, e eu botaria até Megami, são mangás que estão em vendas próximos um dos outros, na base de 20 mil. Então, são mangás que tem uma popularidade, pelo menos em vendas próximas aí. Mas o Mokoshiroko pelo menos se sobressaiu sobre eles. Nada tão grande, né? Mas pelo menos ele tá aí na estreia um pouco a mais em vendas do que esses outros mangás. Mas não faz tanta diferença também, né? Mas pelo menos ele e Kanojo Karishimasu são mangás bem populares, que tem vendas bem altas, né? Vejamos como é que vai ficar nas próximas semanas a questão das suas vendas. Eu tô impressionado, né, também com a estreia de Kuraizuki, estreia muito boa, né? Acho que faz tempo que eu não vejo uma estreia tão boa assim na Magazine, porque normalmente os mangás que estão estreando, eles estão em torno de 5, 4, 6 mil, e aqui o Kuraizuki estreou quase com 10 mil. Realmente eu tô bem impressionado. Espero realmente que esses novos mangás, por exemplo, da Shonen Jump, que estão lançando, eles consigam surpreender também. Porque se eles vendem menos de 10 mil exemplares, conhecendo a Jump já é um sinal de fiasco e de cancelamento. Então, estarei de olho aí. Qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui no canal. Mas de qualquer forma é isso, né? Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.